Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui nos canais, seguindo o nosso projeto Leitura do Manancial. Hoje, dia 2 de maio, leitura bíblica, Atos, capítulo 16, de 16 a 40. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu sobre eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram da sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras: Os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: Sendo nós, cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão. Agora, às escondidas, mandam-nos sair? De modo nenhum. Que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram pedir-lhes desculpas. Levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Título da devocional, escrita por Nicholas Eller: Alegria em meio às lutas. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Após a humilhação e dor dos açoites, à meia-noite, Paulo e Silas estavam entoando hinos em louvor a Deus. O cenário é o mais estranho possível.
celas insalubres, cheias de ratos e insetos, escuras, normalmente regidas por gritos de dor ou profundo silêncio, homens presos a correntes, com medo da morte ou raiva da vida. Agora eles ouvem um novo repertório, no mínimo inesperado, em vez de gritos, hinos de louvor ao Senhor. Que coisa inconcebível! Talvez tenha sido motivo suficiente para que eles não saíssem quando as grades abriram. Estava claro que tanto a música quanto o tremor que veio depois eram divinos. Como é possível que dois homens, após terem sido açoitados e presos, estivessem louvando ao Senhor? Que força inabalável é essa que lhes permitia resistir a tanta dor e aflição com graça? Essa força é Cristo. Ao construirmos nossa vida sobre Ele, temos nossos ideais em Sua vontade e nossas orações, as nossas ações pautadas por Sua palavra. Nossa mente é transformada e nos tornamos uma casa forte, bem edificada, que mesmo com ventos e tribulações ficará firme sobre a rocha. Não são os açoites que controlam sua vida e sua alegria, nem mesmo a humilhação ou a prisão. Quem controla a sua vida é Cristo. Se sua casa está construída nele, você poderá entoar louvor mesmo em meio às lutas. Se sua casa está construída em Cristo, você poderá entoar louvor mesmo em meio às lutas. Amém. Compartilhe a devocional com os amigos, com os grupos do WhatsApp, os irmãos da igreja, da terceira idade, que também já não tem mais uma boa visão para ler, não é? Compartilhe com todos que estão ao seu alcance. Deus abençoe.